Olá, olá, meu querido, olá, olá, minha querida, tudo bem? Vamos lá, vamos dar continuidade então aos nossos estudos. Estamos aqui no nosso curso de dano moral previdenciário. Essa é a nossa terceira aula. Mas antes de mais nada, eu queria mais uma vez deixar aqui registrado todo o carinho, toda a paciência que vocês tiveram aí. Nós tivemos alguns pequenos contratempos, isso atrasou, retardou um pouquinho a liberação das aulas, mas agora estamos aqui, firmes, fortes, juntos, e vamos prosseguir aí os nossos estudos, mais especificamente aqui nesse curso, sobre a questão do dano moral previdenciário. A gente está numa outra gravação, numa outra forma de gravação aqui numa plataforma. A gente está vivendo um momento, todos vocês estão acompanhando, então também essa questão do contratempo se deu a isso, porque os estúdios, onde eventualmente nós gravávamos, agora está com outro tipo de protocolo em relação ao momento. Mas tudo bem, a gente está fazendo e vai chegar aí, de certa forma, daquela forma que você já conhece, com toda a qualidade possível, o nosso curso e a nossa gravação. Só não tem lá o fundo bonitinho, mas a gente adaptou aqui e o importante é o conteúdo, é a matéria, tá bom? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. O ponto que nós paramos foi este aqui, né? Se lembram? O João, lembram do João? Vamos rever aqui o caso. Então, João promoveu a ação ordinária, né? Se recordam ali, galerinha? Ação ordinária, a gente estava falando sobre a questão ali de competência, né? Tem um monte de questão envolvida, ó, ação ordinária aqui, então, anulatória contra o banco X e contra o INSS, de dívida relativa a empréstimo obtido mediante fraude, com descontos em sua aposentadoria, bem como a devolução dos valores descontados e o pagamento de indenização por dano moral. Após o deferimento de antecipação de tutela para determinar ao Instituto que se abstivesse de proceder ao desconto das parcelas do empréstimo, até o julgamento final da lide, João firmou acordo com o banco para resolver a questão. O juiz, ele homologou o pedido e jogou extinta a demanda, porém, condenou João ao pagamento de honorários advocatícios em relação ao Instituto, que não participou do acordo firmado. E resignado, João não concorda, pois pretende que seja extinto o feito apenas em relação ao banco, já que o INSS não integrou o acordo. E foi essa pergunta, que nós paramos aí nesta aula, desculpa, nesta aula especificamente. E aí falei, olha, me mandem as respostas, vocês estão me devendo, vocês não me mandaram, eu propositalmente, é claro, não coloquei a resposta, agora vocês a terão. Então, vamos juntos? Vamos dar uma olhadinha o que é que nós temos com relação a isso? Isso é um ponto bastante interessante, bastante importante aí na questão do dano moral, porque nós estamos aqui, antes de chegar no ponto X das hipóteses de cabimento, nós estamos exatamente analisando aqui algumas questões que dão a base para essa questão aí da ação do dano moral. Aliás, quero lembrá-los também que a quarta edição é a edição mais atualizada do meu livro sobre dano moral previdenciário, pela editora LTR, já está com as edições novamente reeditadas, tá? Teve uma nova tiragem, porque o livro tinha sido esgotado, mas agora ele já está disponível. Momento oportuno, principalmente em decorrência de tudo que nós estamos vivendo, várias portarias, várias orientações, então nós teremos muitos descumprimentos, tanto de orientação normativa, no âmbito administrativo, quanto de questões judiciais, que com certeza, se você seguir esse par e passo que a gente ensina aqui no curso, você terá toda a oportunidade aí
para entrar com o dano moral previdenciário. Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha então, vamos ver a resolução desse nosso problema. Vamos lá para o nosso querido slide, a gente passa, olha aí que legal, olha essa decisão então, e vai, é lógico, né, de encontro a isso que nós estamos conversando, e ele traz lá para a gente, sempre no mesmo esquemão, né, pessoal, as decisões, vocês já estão ali, ó, acostumadinhos, eu sempre vou deixar aqui a ementa, beleza? E aqui no finalzinho eu sempre vou deixar o número para que você utilize depois, entre, pegue o inteiro teor e eventualmente aí utilize isso como fundamento para vocês. Então, olha lá. Administrativo, acordo realizado entre as partes, extinção do feito. Tendo sido alcançado o objetivo da ação com um acordo realizado entre as partes, qual seja a extinção do contrato e o pagamento da indenização por dano moral, sendo o Instituto e o banco solidários nesta responsabilidade, deve ser mantida a extinção do feito na forma como determinado lá na sentença. Decisão aqui do TRF4. Então, com isso, o que você percebe aqui? O problema inicial foi resolvido. Não dá para adentrar em duas searas ao mesmo tempo como queria que o patrono. Tudo bem? Tranquilo com relação a isso? Muito bem. Na sequência, a gente entra aqui. A gente estava falando ali um pouquinho de polo passivo, misturado com essa questão de competência, mas aqui efetivamente a gente entra no polo competência. Ali nós estávamos falando, só para deixar mais claro, né, para clarear tudo, nós estávamos falando da questão de polo passivo. Quem que é competente para figurar no polo passivo, tá bom? Só para deixar bem aclarado, porque nós estamos na construção desta questão, digamos que teórica da ação de dano moral previdenciário, e esse é um ponto muito importante, porque desta base construtiva, que a gente vai aí até a quarta, quinta aula no máximo, é da onde depois a gente tem o desdobramento para a aplicação aos casos práticos. Mas muito bem, e a competência? A quem pertence? É justiça comum? É justiça federal? É juizado? É vara especializada? E aí, aonde eu entro com a ação de dano moral previdenciário? Vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente neste ponto. Olha só, o artigo, né, o 109 lá da Constituição, traz para a gente ali claramente, certo? Aos juízes federais, perfeito? Aos juízes federais, né? Tá aqui, opa, vamos lá. Não foi? Vamos aqui, bonitinho, a gente já grifa para vocês aqui. Então vamos se acertando aqui rapidinho. Aqui. Aos juízes, vou passar meu torto, não tem problema. Aos juízes federais, compete processar e julgar. E traz ali aquilo que vocês estão aí bastante acostumados, né? Mas como nós estamos construindo, e esse é um ponto muito importante, eu gosto de mostrar para vocês, e vocês verifiquem ali comigo no inciso 1, as causas em que a União, entidade autárquica, percebam, ou empresa pública federal forem interessados na condição de autoras ou réis. Beleza. Quem é a nossa entidade autárquica aqui? Isso mesmo, galera, é o INSS, certo? Então, o INSS aqui é a nossa, tranquilo, né? É a nossa entidade autárquica. Aí o STJ, tá? O STJ, ele veio ali e já se posicionou sobre esse tema. Quais, eventualmente, que você pode pesquisar e procurar se eventualmente quiser ter algo mais específico sobre isso? Tema de competência, 35636 de 2005, 45735 de 2006, tá? Além disso, nós temos o 0735
69 de 2007, percebem? Todos aqui, tá? E o entendimento, e esse é o ponto para nós aqui importantíssimo. O entendimento do STJ é o seguinte, ó, que a competência para as ações de dano moral previdenciário, a competência é da Justiça Federal. Só que agora a gente precisa ter uma atenção. Desculpa. Que atenção é essa? Veja bem. A competência é da Justiça Federal comum, tá? Justiça Federal comum. Professor, então não é da vara especializada? Não, porque nós estamos discutindo o dano moral. Eu não estou discutindo aqui o benefício previdenciário. Eu estou discutindo o dano moral. Ah, professor, mas eu estou pedindo de forma cumulativa. Bom, aí é uma outra questão que eu já falei e voltarei a falar na hora de fazer o fechamento do que eu defendo na tese relacionada ao dano moral. O que importa para mim nesse momento é que você tenha de maneira muito clara, muito evidente, que a competência para as ações de dano moral é da Justiça Federal comum, tá? Não é do GF, apesar de em algumas situações dar para pedir, mas não é. A competência é da Justiça Federal comum. Estamos combinados? Tudo certo com relação a isso? Muito bem. Então, de olho aí no nosso querido slide e vamos lá. Vamos passar aqui e eu trago para vocês mais uma questão, porque a ideia é essa, é nós irmos treinando. Eu estou falando da competência e aí a gente vem e trabalha com casos práticos, esse caso especificamente da Maria, né? Vou tomar uma aguinha aqui. Olha lá, Maria ingressou com uma ação ordinária perante a vara especializada previdenciária, olha só, presta atenção, onde buscava exclusivamente, tá? Aqui, ó, aqui, opa, onde buscava exclusivamente o reconhecimento dos danos o quê? Pessoal, do dano moral decorrente da cessação indevida de seu benefício, auxílio-doença. Após a contestação do Instituto, o magistrado, o que ele fez? Declarou a incompetência do juízo, tomando por base o artigo 2 do provimento 186 de outubro de 99, do Conselho de Justiça Federal lá da Terceira Região, que diz o seguinte, que as varas federais previdenciárias especializadas terão competência exclusiva para processos que versem sobre benefícios previdenciários. E aí, meus queridos, eu pergunto para vocês, né? Pode isso, Arnaldo? Está correto ou não está correto? Vamos lá uns minutinhos aí para vocês pensarem sobre essa questão. É bem legal, né? Porque nós analisamos exatamente uma questão ou o que dispõe a Constituição no slide anterior, que é esse que vocês estão visualizando neste momento. E na sequência, o que eu fiz? Eu trouxe a questão para que nós pensássemos, é claro. Então a questão está posta. O que ele fez? Entrou na vara previdenciária especializada. E aí tomou a invertida na decisão. Pergunto, está correto? Não está correto? Tem algo a ser feito? O que é que você faria nesta situação, pessoal? Vamos lá? Um minutinho aí para você quebrar a cabeça, hein? Vamos nessa. Bom, vamos juntos? Olha que bacana. Incompetência da vara
especializada. O detalhe aqui, que eu quero chamar a atenção de vocês, primeiro de tudo, antes ali da ementa até, é o seguinte, ó. Olha aqui a data que nós temos, tá? Olha a data, que eu tô com um pouco de dificuldade aqui. Pronto, peraí, aqui. Olha a data dessa decisão. 2018, pessoal. 2018. Então vamos juntos, vamos dar uma olhadinha nessa decisão, porque ela é bem bacana com relação a essa questão aí do dano moral. Olha lá, ação ordinária, processo civil, danos morais, e aí ele deixa muito bem claro para nós essa questão, olha, incompetência da Vara Federal Especializada Previdenciária para julgamento do litígio. Podemos passar ali o item 1, não tem problema, porque é uma mera repetição do que eu já mostrei para vocês. Agora, olha o item 2. A presente lide não versa sobre benefício previdenciário, mas, ao tratar puramente de danos morais contra o Instituto, o que afasta a competência do juízo de primeiro grau prolatar o sentenciamento para solucionar o presente litígio. E aí a gente vê ali o item 3, né, que está em verdinho ali, bem bacaninha para nós. Presta atenção ali. Olha o que ele vai falar. Somente poderia se falar em competência da vara especializada previdenciária se tratasse de ação de concessão de benefício previdenciário cumulado com dano moral, o que não se dá à espécie. E aí vamos ali para o azulzinho, olha, superior à processual legalidade, tal. A anulação de todos os atos decisórios ao feito produzido por absolutamente incompetente o juízo federal da primeira vara federal previdenciária em São Paulo, oportunamente, então, rumando a causa para uma das varas civis da Justiça Federal Comum. Então, o que isso nos ensina e o que isso nos demonstra? Aquilo que eu venho mostrando para vocês e falando. A questão da competência, nessa nossa base estrutural da ação de dano moral, ela é importantíssima. Por quê? Porque, primeiro, não é JEF, a gente já conversou. Não é vara federal especializada, tá? Mostrei aí para vocês, tá claro. É a vara... Opa, desculpa aí, um pequeno acidente técnico. É a vara federal comum. Ponto. Teodoro, mas a bem da verdade, eu quero colocar na minha ação de benefício o dano moral para aumentar o valor da causa e aí eu conseguir fugir da competência absoluta do JEF. Bacana. Então o seu objetivo aqui é outro. Seu objetivo é fugir ao JEF. Perfeito. É uma estratégia que você pode utilizar, mas é bem provável, existem raríssimas exceções, mas é bem provável que você não ganhará a questão do dano moral previdenciário. Se isso estiver muito bem desenhado para você, tranquilo, pede de forma cumulativa, porque o seu objetivo é exatamente a qual? Fugir do JEF. Se o seu objetivo é ganhar o dano moral, aí você vai seguir o que nós estamos falando. Mais uma decisão para vocês, esta de 2016. Olha ali, competência da vara também, né? Preliminar de incompetência rejeitada. Pensão por morte, filhos menores. Aí, ponto 1. Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo arguida pelo réu no que tange a possibilidade da vara especializada apreciar pedido de condenação por dano moral cumulativo ao pedido de concessão da pensão por morte, tendo em vista que o pleito de indenização por dano moral é acessório ao reconhecimento dos demais pedidos, os quais devem ser reconhecidos, pelo mesmo juízo, sendo competente, portanto, a vara previdenciária na hipótese para apreciação da matéria. Bacana, só que você percebe aqui
na decisão, deixa eu pôr a decisão ali comigo aparecendo aqui para vocês, que é diferente. Ele está pedindo a questão da pensão e, de forma cumulativa, colocou o dano moral. Nesse caso, será apreciado, mas dentro do que nós defendemos, a chance de êxito naquilo que recai ao dano moral, ela diminui bastante quando você pede dessa forma acumulada, né? Eu já falei isso, estou adiantando, estou estruturando, justamente sempre para demonstrar a vocês que nós defendemos o quê? A ação autônoma de dano moral previdenciário. Maravilha? Muito bom. Dando sequência, a gente entra no assunto também muito importante, se não mais importante, porque é da onde, neste momento, você consegue visualizar aí dentro do teu escritório quais serão os possíveis casos que estão com você, que você eventualmente já obteve êxito na concessão do benefício e que você eventualmente, se não pediu, poderia agora solicitar o dano moral previdenciário. E o assunto é prescrição. Quantos não, né? Quanto tempo ou quantos anos nós temos para entrar com a ação de dano moral previdenciário? Qual é o prazo prescricional para as ações de dano moral previdenciário? Esse ponto em específico nós vamos tratar na sequência, na nossa quarta aula. Então, a terceira aula, nós falamos bastante de forma específica e detalhada sobre a questão da competência. E aí, para literalmente fechar a tampa da panela, a competência é qual, pessoal? Muito bem. Vara Federal Comum. É possível na especializada se for um pedido cumulativo ao pedido de benefício. Lembrando que, se isso ocorrer, a chance do seu pleito referente ao dano moral ser atendido é diminuto, quase que nulo. Tudo bem? Valeu? Então tá bom. Até daqui a pouquinho a gente já volta com a nossa quarta aula, de um total aí de 6, 7, 8, não interessa. O importante vai ser a gente eliminar os pontos aqui. O curso vai ficar maior do que eventualmente foi oferecido para vocês, mas isso não tem problema. O meu compromisso aqui com vocês é transmitir conhecimento e qualidade. E é até, na verdade, né, uma reciprocidade por essa paciência e por esse carinho que vocês tiveram aí comigo frente aos problemas que nós enfrentamos para liberar as aulas, mas que agora estão todos devidamente solucionados e vamos juntos, vamos em frente, tá bom? Até daqui a pouquinho, então, a gente já volta. Valeu! Vamos aqui encerrar, que agora eu tenho que fazer